com a teoria da tectônica de placas, a litosfera rígida está fragmentada em um mosaico de cerca de 12 grandes placas rígidas que estão em movimento sobre a superfície terrestre. Cada uma dessas placas se move como uma unidade rígida, distinta, que se movimenta sobre a estenosfera também em movimento. As grandes placas e seus movimentos atuais estão representados na imagem. Algumas placas recebem o nome dos continentes que elas contêm. Por exemplo, o continente africano está contido na placa africana, o continente sul-americano está contido na placa sul-americana, etc. Porém, em nenhum caso, os limites das placas tectônicas coincidem com os limites dos continentes. De um modo geral, as placas litosféricas podem ser de natureza oceânica, por exemplo, a placa do Pacífico. Outro exemplo é a placa de Nazca, entre outros, ou mais comumente composta de porções de crosta continental e crosta oceânica, como ocorre na placa africana, na placa sul-americana, na placa norte-americana, na placa eurasiática, entre outros. Além das grandes placas, existe uma série de placas menores, como exemplo a placa Juan de Fuca, um pequeno pedaço da litosfera oceânica entre as gigantes placas norte-americana e do Pacífico. Outro exemplo é a placa Scotia, entre o extremo meridional da América do Sul e a Antártida. Os limites das placas tectônicas podem ser de 3 tipos diferentes. A primeira delas tem-se os limites divergentes. São marcados pelas dorsais mesoceânicas, onde as placas tectônicas se afastam uma das outras com a formação de uma nova crosta oceânica, como mostrado na imagem animada a seguir. Inicialmente tem-se uma crosta continental espessada, uma subida de uma pluma mantélica através de uma corrente de convecção ascendente, proporciona um afinamento dessa crosta e a posterior fragmentação, formando um ambiente geológico conhecido como o Vale do Rift. Entenda como Rift Valley a grande depressão formada através do afinamento da litosfera e a subida dessa pluma mantélica. Com a evolução do Vale do Rift através de um limite divergente, essa bacia continuamente sofre uma distensão e vai abrindo com o tempo. Em um determinado momento, as partes centrais rebaixadas produzem uma bacia oceânica. A seguir, vamos mostrar um esquema de fragmentação de uma massa continental e o desenvolvimento de massas continentais passivas durante um processo de rifteamento. Iniciando pelo estágio 1, onde você tem uma subida da pluma mantélica, que gera uma pressão magmática vertical. Esse magma interage com a base da crosta, ocasiona fusão das rochas, soerguimento e arqueamento da crosta. Quando o limite de resistência das rochas é atingido, é produzido um fraturamento incipiente. Evolui para um sistema de falhas normais que ocasiona o abatimento da superfície e o afinamento litosférico em um processo conhecido como subsidência mecânica. O termo subsidência indica a formação de uma depressão profunda, característica dos rifts, e o termo mecânico tem a ver com o processo de deslocamento desses blocos através de falhas de gravidade, também conhecida como falhas normais, com a formação de uma depressão profunda, conhecida como Rift Valley, Vale do Rift ou simplesmente Rift. Esse processo é denominado de tafrogênese, que é definido como um processo de formação de bacias sedimentares. No estágio 3, com a evolução dos processos distensivos, o afundamento da parte central e uma instalação de uma dorsal mesoceânica, onde à medida que as rochas formadas da crosta oceânica se afastam das regiões de dorsais mais elevadas, elas se tornam mais frias e mais densas. Essas rochas vão afundando, é um processo conhecido como subsidência térmica, associada ao resfriamento litosférico da crosta oceânica em afastamento, acarretando um processo de oceanização e a instalação da primeira faixa de crosta oceânica. A bacia oceânica inicialmente ela é pequena e restrita, ou seja, não ocorre grandes circulações de correntes oceânicas. Com o contínuo avanço dos estágios distensivos, a bacia oceânica inicialmente restrita se expande. Com a instalação definitiva de uma circulação oceânica, a bacia passa a estar sujeita
às variações relativas do nível do mar, com as ocorrências periódicas de transgressões e regressões marinhas. De um modo geral, quando o processo de rifteamento induzido pela ascensão de uma pluma mantérica se inicia, é comum que a crosta se rompa em um sistema de 3 fraturas separadas em um ângulo de 120 graus entre si. Como exemplo do sistema de rifts do leste africano, mostrado na imagem. Em geral, 2 desses braços evoluem para a formação de uma bacia oceânica, enquanto que o terceiro braço forma um vale que se estende para dentro dos continentes, sem chegar a desenvolver uma bacia oceânica, ou seja, corresponde a um rift abortado. O nome abortado advém que o processo extensional cessa em um determinado momento sem desenvolvimento de uma bacia oceânica. O nome do ponto de encontro desses 3 ramos é chamado de junção ou ponto tríplice, conforme mostrado na imagem da junção tríplice do sistema de rift do leste africano, devido à ascensão de uma pluma mantérica. Quando da ascensão da pluma mantérica, a área continental sofre um grande soerguimento, gerando um arqueamento. Quando o limite de resistência das rochas é atingido, essa crosta se rompe segundo um padrão de 3 braços distantes 120 graus entre si. De um modo geral, 2 desses braços evoluem para a formação de uma bacia oceânica, enquanto o terceiro forma um rift abortado, também conhecido como aulacógeno. O nome aulacógeno é o nome dado às bacias tipo rift que abortam, dispondo com uma grande fratura no interior dos continentes. Quanto aos pontos tríplice, algumas questões devem ser analisadas. A primeira delas é por que a crosta terrestre se rompe em 3 braços e não em 2, 4, 5, 6 braços, etc. Para responder essa pergunta, devemos compreender que a crosta da Terra é uma calota esférica. Assim sendo, a forma mais estável de fragmentação dessa crosta em uma geometria de calota esférica ocorre segundo 3 direções. Uma segunda questão: por que os 3 braços distam 120 graus entre si? A resposta dessa pergunta advém de que esses 3 braços devem estar o mais distante possível entre si para uma fragmentação estável sob uma calota esférica. A distância em uma calota esférica que garante a maior distância possível entre esses 3 braços consiste numa relação angular de 120 graus. Outra questão: eles sempre distam 120 graus entre si? A orientação de 120 graus entre si considera uma crosta homogênea, ou seja, que ele possui uma mesma composição, o que já vimos que é improvável. Como a maioria dos locais a crosta terrestre é heterogênea, a relação angular da junção tríplice pode ser diferente de 120 graus. Como última questão, sempre 2 braços se oceanizam enquanto um aborta? Existem outras possibilidades? Para responder essa pergunta, considere 3 braços correspondentes a uma junção tríplice, representada por A, B e C, e que a crosta possui zonas de fraqueza pretéritas, que já existiam na crosta continental antes da sua ruptura. Como os braços A, B e C estão em regimes distensionais, proporcionando uma abertura, os braços que conseguem oceanizar são aqueles que estão dispostos o mais paralelo possível às estruturas pretéritas existentes. Dessa forma, durante o processo de distensão, os braços A e B serão favoráveis à abertura e ao desenvolvimento de uma bacia oceânica. E o braço C tenderá a abortar, pois a fratura está disposta em alto ângulo com as estruturas pretéritas do embasamento, de forma que corresponderá a um rift abortado ou a fratura ao longo do interior continental. Dessa forma, a resposta da letra D depende da orientação das estruturas pretéritas, que pode ocorrer em várias direções. Dessa forma, a depender das orientações das anisotropias, é possível que os 3 braços formem oceanos. A imagem mostra um exemplo de uma fragmentação de um continente representado pela bacia do recôncavo. A origem da bacia do recôncavo está atrelada aos processos de estiramento costal que durante o Eocretáceo, há aproximadamente 145 milhões de anos atrás, teve como resultado a fragmentação do continente Gondwana e na abertura do Oceano Atlântico, sobre o cráter do São Francisco, representado no mapa.
Nela é possível perceber, enquanto o esforço de abertura da bacia era concordante ou paralelo com as estruturas pretéritas do embasamento representado pelo Crato de São Francisco, o rift recôncavo tucano obteve sucesso na abertura ou fragmentação da crosta continental. Essa abertura foi continuamente ocorrendo a norte, e quando o rift encontrou as estruturas transversais ao esforço aplicado, representado pelo lineamento de Pernambuco mais a norte, ele abortou, cessando a fragmentação e produzindo uma bacia mais a norte, representada pela bacia de Jatobá, disposta em orientação leste-oeste, contrastando com a orientação norte-sul da bacia do Recôncavo e do Tucano, e, portanto, não chegando a produzir um oceano. Caso essas estruturas continuassem concordantes com a orientação do eixo de ruptura, elas obteriam sucesso na abertura e formaria 3 braços oceanizados. Outra observação relevante é que a relação angular de ruptura desses 3 braços é diferente de 120 graus entre si. Desse modo, a bacia recôncavo Tucano-Jatobá é conhecida como um rift abortado ou um alacóide. O exemplo clássico de um ponto tríplice é representado pelo ponto de Afar, que representa a junção tríplice do leste africano. Os 2 braços já estão em início de oceanização, representado pelo Mar Vermelho e Golfo de Aden, e um terceiro braço ainda se constitui como um rift interior. A placa africana está em vez de se dividir em 2 novas placas tectônicas, a placa Núbia e a placa da Somália. As fotografias a seguir mostram diferentes estágios de rompimento da litosfera continental no interior do continente africano, representativos da bacia conhecida como Holacóide. Para cada nova crosta oceânica formada nos limites de placa divergente, uma crosta antiga deve ser subductada e reciclada para que a superfície terrestre permaneça com a mesma área. De outro modo, teríamos uma terra em expansão. De um modo geral, quando a taxa de convergência nas zonas de subducção supera a taxa de divergência nas dorsais mesoceânicas, a bacia oceânica começa a encolher com o seu fechamento, produzindo o que se chama de bacia oceânica remanescente, ou seja, uma bacia que está em processo de encolhimento, resultando na colisão continental. Nas dorsais mesoceânicas, é comum a penetração das águas frias do fundo oceânico e circulação ativa da água, resultando na hidratação da crosta oceânica, como mostrado na figura. Essa crosta hidratada, à medida que se afasta das dorsais mesoceânicas, elas se tornam mais frias, mais densas e, em um determinado momento, gravitacionalmente estável, ou seja, a sua densidade torna-se maior do que do manto astenosférico abaixo dessa placa. Isso resulta no processo de subducção, com o aumento da pressão e temperatura com a profundidade, e a consequente desidratação da placa. Com essa desidratação, ocorrem transformações metamórficas na placa, liberação de fluidos. Essa água, quando entra em contato com o manto acima da placa, rebaixa a curva dos sólidos do manto, ocasionando fusão do manto acima da placa e, em menor proporção, da própria placa tectônica. Esse magma formado, por ser mais leve, ascende formando os arcos magmáticos, em um processo conhecido como orogênese. Compreendam como orogênese o processo de formação de cadeia de montanha. Em uma zona de subducção, o processo de convergência das placas pode ocorrer entre uma crosta oceânica e uma crosta continental, formando arcos magmáticos, ou entre 2 crostas oceânicas, formando arcos de ilha. Nesse contexto, tem-se os limites convergentes, ou seja, os locais onde as placas tectônicas colidem, com a mais densa mergulhando sobre a outra, resultando numa destruição da crosta e a geração de uma zona de intenso magmatismo a partir de processo de fusão parcial da crosta que mergulhou. Os principais tipos de limites convergentes resultam na convergência de crosta oceânica e crosta oceânica. Como exemplo, temos a Fossa das Marianas no oeste do Pacífico, onde o oceano atinge sua maior profundidade, gerando
as bacias mais profundas do planeta Terra, cerca de 11 km de profundidade, mais profundos do que o topo do Monte Everest. Atualmente, a maioria dos arcos de ilhas vulcânicos se concentra na placa do Pacífico, a exemplo das ilhas Aleutas, a oeste do Alasca, o arco Tonga Kermadec, as ilhas do Japão e as Filipinas. Outros exemplos são as ilhas Scotia, entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida, e as Antilhas no Mar do Caribe. Um segundo tipo de limite convergente resulta na convergência entre crosta oceânica e crosta continental, cujo exemplo está representado na imagem. É a subducção entre a costa leste do Pacífico e a América do Sul, onde a placa de Nazca está em subducção sobre a placa sul-americana, resultando na Cordilheira dos Andes. O último tipo de limite convergente consiste na convergência entre duas crostas continentais. É o resultado do fechamento das bacias oceânicas e acarreta no espessamento da crosta continental. Não gera vulcanismo expressivo como nos outros dois mecanismos, mas produz um intenso metamorfismo das rochas continentais pré-existentes e forma cordilheiras de grandes espessuras, como exemplo nos Himalaias. O Himalaia, na Ásia Central, é o sistema de montanhas mais jovens e elevado do mundo, sendo resultado da colisão que ocorreu entre 40 a 50 milhões de anos atrás entre a Índia e a Ásia e continua em atividade até hoje. Portanto, o fechamento de uma bacia oceânica resulta na colisão entre duas massas continentais e uma convergência entre crosta continental e crosta continental num processo conhecido como orogênese, ou seja, a formação de cadeias de montanhas, a exemplo dos Himalaias. Os processos resultantes dessa colisão envolvem encurtamento e espessamento da crosta, intensa deformação das rochas, e quando os dois continentes colidem, eles são unidos ao longo de uma zona que marca um antigo local de subducção, conhecido como zona de sutura, ou seja, superfície de alinhamento que marca os limites dos grandes blocos continentais. A cadeia de montanha resultante é formada pelos sedimentos e rochas sedimentares das bacias oceânicas pretéritas, agora deformadas, fragmentos da crosta oceânica, rochas metamórficas, como mostrado na imagem, oriundas do metamorfismo progressivo, onde a pressão e a temperatura aumentam continuamente com a profundidade, e rochas ígneas intrusivas. Posteriormente, essa cadeia de montanha em seu erguimento fica exposta aos agentes atmosféricos e acarreta em um contínuo desgaste dessa área soerguida. Com a remoção dos materiais superficiais, ocorre a exposição contínua das rochas formadas em profundidade de alta pressão e temperatura. Entenda como denudação um termo geológico que indica a remoção da superfície por efeito erosivo. Esses processos resultam na formação de um cráton estável. Entendam como porções da litosfera continental, caracterizada por raízes antigas e espessas de cadeias de montanha, que apresentam alta resistência mecânica e, por consequência, longa estabilidade tectônica. Já os limites conservativos ou transformantes são locais onde as placas deslizam lateralmente uma em relação às outras ao longo das falhas transformantes, sem destruição nem geração de crosta. De um modo geral, indica as direções de movimentos relativos entre as placas. Como exemplo típico, temos a falha de San Andreas, na Califórnia, que é uma das falhas transformantes mais famosas. Ela separa a placa do Pacífico da América do Norte e conecta dorsais em expansão no Golfo da Califórnia mais a sul com as placas Juan de Fuca e do Pacífico ao longo da costa norte da Califórnia. Da imagem que representa três placas hipotéticas A, B e C, considerando que a placa tectônica B está se movendo para leste e a placa C também está se movendo para leste, enquanto que a placa A está se movendo para oeste, temos a oeste da placa A uma resultante convergente e a leste da placa A uma resultante divergente. Ou seja, a oeste temos sobreposição entre as placas, caracterizando um limite de placa convergente. A leste temos
a abertura entre as placas, caracterizada por um limite de placa divergente, onde as placas deslizam umas em relação às outras, a norte e a sul, representam limites de placas transformantes. Com base nessas análises, quais as condições necessárias para a geração de um limite transformante? A primeira delas é que as placas tectônicas apresentem densidades semelhantes, de modo que elas não sejam nem consumidas através de zonas de subducção e nem na formação de crosta oceânica através de limites de placas divergentes. O segundo mecanismo que pode formar limites transformantes são placas tectônicas com diferentes taxas de convergência e divergência. Considere o eixo de abertura representado na imagem. Perceba que a abertura da placa ocorre a taxas diferentes ao longo de sua extensão. Essa diferença de velocidade da abertura da placa ao longo de sua extensão resultam em mecanismo de abertura diferenciado, de modo que para compensar essas diferentes velocidades são produzidas zonas transformantes entre esses blocos rígidos crustais que divergem em velocidades diferentes. Ao longo dos limites das placas tectônicas discutidos anteriormente, se concentra a mais intensa atividade geológica do planeta, como terremotos, vulcanismo e plutonismo, e orogênese, como formação de cadeias de montanhas, representado pelos limites divergentes, convergentes e transformantes, como ilustrado na imagem. Nesse contexto, destaca-se uma imensa região conhecida como Círculo do Fogo do Pacífico. Nessa região se concentra uma intensa atividade vulcânica e sísmica, que corresponde à região do planeta com maior atividade sísmica e vulcânica conhecida.